Se você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Não se aflija, não se perturbe, que o seu coração não fique agitado, perturbado, angustiado, triste. Creiam em Deus, acredite em Deus e acredite também em mim. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu gostaria de destacar desses três princípios, caminho, verdade e vida. Eu gostaria de destacar a vida. Em uma outra oportunidade eu quero conversar sobre o caminho, sobre a verdade. Nós temos uma vida só para vivermos. Temos tido e vivido a nossa vida. Cada um tem escolhido a sua forma de viver. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor, é a vida de Cristo em nós. Existem promessas maravilhosas de que Ele estaria nos guiando na nossa caminhada, na nossa jornada, nas nossas vidas. Em que momento nós deixamos de acreditar? Em que momento nós deixamos de confiar de que Ele é o caminho, a verdade e a vida? O tema do nosso ano qual é? O grande eu sou. E Jesus está declarando: eu sou o caminho. Todos os caminhos levam a Deus? Não. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio de Jesus. E quando nós pensamos na nossa vida, o que é a nossa vida? O que é o nosso viver? O que é o nosso dia a dia? Em Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, diz o seguinte: alguém da multidão disse-lhe: Mestre, dize a meu irmão que divida a sua herança comigo. Respondeu Jesus, está dando microfonia aqui, por gentileza, se alguém puder ajustar. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Olha o que o texto está dizendo. Uma pessoa chega para Jesus e faz um pedido a Jesus, para que Jesus
possa ser o juiz, Jesus possa ser o mediador entre uma negociação de uma herança. E Jesus começa a trazer alguns princípios aqui relacionados à nossa vida, relacionado ao nosso viver. Hoje mesmo na oferta, o Mauro falou sobre estabilidade. Todas as pessoas procuram, a maioria das pessoas procuram uma estabilidade financeira, uma estabilidade de vida. E muitos participam de projetos, participam de testes, participam de situações para ter essa estabilidade e procuram essa estabilidade. Até mesmo uma estabilidade pós-trabalho, a aposentadoria, e fazem um planejamento de anos. E o texto está dizendo, então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância, de desejos da alma com relação à vida do homem, não consiste na quantidade dos seus bens. A vida do homem não consiste naquilo que você possui, naquilo que você constrói, naquilo que você conquista, naquilo que você compra. Não coloque a sua fé, a sua confiança apenas nisso. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Você pode imaginar nisso? Já tinha bastante, e ele teve uma grande colheita, ao ponto dele ser surpreendido no armazenamento. Ele não tinha onde guardar aquela grande colheita. Ou seja, aquela produtividade acabou ocasionando um grande problema para ele. Porque ele não tinha onde armazenar, não tinha onde guardar. Então ele disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Já sei o que eu vou fazer. Está ao meu alcance para realizar, para fazer, para administrar os meus bens. E ele derrubou tudo e construiu tudo novo, só que bem maiores, aonde todos os seus bens, toda a sua produção conseguia ser armazenada. E o texto continua, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se. Com essa quantidade de bens, com essa estabilidade, eu tenho muita comida, eu tenho muita bebida, eu tenho muita festa, muita alegria para os próximos anos. E eu vou curtir, aproveitar isso. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O texto está falando de bens materiais, aonde a nossa vida muitas vezes é pautada em possuir, em conquistar, em ter, em fazer algo, em realizar algo. E por muitas vezes, quando você alcança aquilo, a insatisfação continua no coração do homem, porque essa insatisfação, ela é insaciável. Mas quando nós somos ricos em Deus, buscando primeiramente as coisas do Senhor, todas as demais coisas serão acrescentadas. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Aqui está falando de valores. Eu recebi uma imagem, achei bastante interessante, um carro bonito, e uma criança com uma chave
de fenda na mão, né, e pegou e riscou o carro do papai, o carro novo do papai. Papai, eu te amo. Né? E aquela pintura assim ficou toda... Né? E eu complementei, pessoas são mais importantes do que coisas. De que forma os valores, por aquilo que as pessoas fazem ou por aquilo que as pessoas são, de que forma os valores muitas vezes estão, sabe, estão enraizados nos nossos corações, e aonde há uma busca, aonde há um projeto, aonde há um desgaste para possuir, para ter. Para possuir, para ter. Jesus Cristo está tentando nos ensinar alguns princípios para que isso seja uma verdade na sua vida. Tentando por quê? Porque muitas vezes nós não cremos naquilo que está escrito. E continuamos com a vida mediana, medíocre que vivemos. Muitas vezes gastando e nos deixando gastar por coisas que passam, pelas coisas que não permanecem, pelas coisas que acabam. O crescimento de um filho, o relacionamento matrimonial, o relacionamento com pessoas, e tantas outras circunstâncias onde ele mesmo diz que existem coisas mais importantes. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observe os corvos, não semeiem nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e os sustenta, eles vivem. E vocês têm muito mais valor do que as aves dos céus. E Deus Pai, Criador de todas as coisas, Ele acha você importante e Ele quer que você não só tenha as suas necessidades supridas, mas Ele tem para te dar em abundância. Ele tem para te dar infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Mas a nossa busca, o nosso trabalho, a nossa persistência, as nossas brigas, as nossas discussões, no relacionamento matrimonial, nos pais muitas vezes que estão aqui, a cobrança muitas vezes, você é o provedor, você tem que trazer dinheiro para dentro de casa, você tem que suprir as necessidades, você tem que trabalhar, você tem que fazer, e torna-se um peso, e você deixa de viver. Você deixa de viver. Deixa de usufruir das coisas boas da vida, principalmente como cristãos, principalmente a vida em Cristo. Versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pode deixar os textos daí não tira não. Quem de vocês? Por mais que você fique preocupado, puxa, amanhã é segunda-feira, eu tenho conta para pagar, eu tenho compromissos para fazer, puxa, estou desempregado, eu preciso de um trabalho. Que preocupação que pode acrescentar uma hora na sua vida, um dia na sua vida. O dia de amanhã não nos pertence. Versículo 26. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Por que ficamos preocupados então com o restante? Se nem na pequena coisa de acrescentar um dia, uma hora na sua vida, nós não somos capazes. Porque essa preocupação muitas vezes toma conta dos nossos corações, ao ponto de nós deixarmos de crer, ao ponto de nós deixarmos de usufruir, até mesmo da manifestação e da presença de Deus no nosso meio. A nossa alma está tão inquieta, tão inquieta, tão inquieta, tão inquieta, e que as palavras que muitas vezes saem desse púlpito não entram, não encontram guarida, não encontram solo fértil para frutificar. Porque as preocupações do mundo são espinhos que impedem o crescimento. Uma das atividades que nós temos no grupo familiar é compartilhar a mensagem. Eu confesso para vocês, como eu fico triste.
Eu confesso para vocês, como pastor, porque para preparar uma mensagem dessa, se não vem de Deus, é um temor tão grande estar aqui, ministrando a palavra de Deus, lançando a semente da palavra de Deus. Deus, se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer, Senhor, não adianta, Senhor, horas de preparação, não adianta, Senhor, horas de oração, não adianta, Senhor, horas de dependência do Senhor, não adianta, Senhor. Senhor, eu não quero ser esse canal de impedimento para que os meus irmãos sejam, Senhor, amadurecidos, para que os meus irmãos alcancem a maturidade, para que os meus irmãos deixem de ser crianças e tornem homens e mulheres cheios do poder do Senhor, para enfrentar toda e qualquer situação da vida. Porque você tem uma vida só para viver. E o que nós estamos tirando desse púlpito, aquilo que nós estamos lançando desse púlpito, é pão sagrado, que vai fazer diferença, vai fazer diferença, vai fazer diferença na tua semana, no teu trabalho, na tua casa. Porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E esse crescimento, essa maturidade, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Por que a preocupação, por que o medo, por que a insegurança com relação ao futuro, com relação à vida, com relação à comida, com relação à bebida, com relação à vestimenta, com relação à casa? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o pai, o paizinho, o papai, sabe que vocês precisam delas. Deus Pai, Deus é amor, Ele não é diabo, Ele não é carrasco, Ele não quer trazer condenação, peso sobre você, Ele é amor. E Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe daquilo que você precisa. E por que você fica ansioso? Por que você fica preocupado? Por que você fica com medo? Por que você fica inseguro? Porque esses sentimentos trazem uma instabilidade em você, ao ponto de você não crer, ao ponto de você não acreditar, ao ponto de você perder a intimidade com Deus e o relacionamento com Deus. Ao ponto de você não ouvir mais a voz de Deus. Ao ponto de você receber a palavra de Deus semana após semana, e isso não faz diferença nenhuma dentro do seu coração. Afinal, eu nem sei quem pregou, eu nem sei o que foi pregado. Olha, eu estava em outra. A minha mente e os meus pensamentos estavam em outro lugar, menos ali. Menos ali. E como liderança da igreja, como pastores da igreja, sabe, Deus tem nos dado, Deus tem nos alimentado, Deus tem nos alimentado para que você cresça, para que você desenvolva a tua fé, a tua confiança em Deus, não em pessoas, não em doutrinas humanas, não numa igreja, não numa placa denominacional, mas que você tenha uma experiência com Deus Pai, com a paternidade de Deus, o Pai que te ama. Por mais que muitas vezes as nossas experiências pessoais nos impedem de reconhecer a paternidade de Deus. Mas quem foi ou deixou de ser o teu pai, sabe, isso não impede de Deus se manifestar a você e do seu grande amor para contigo, para que você usufrua cada vez mais daquilo que Deus tem para você. Busquem, pois, o reino de Deus
E essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiramente o reino de Deus, busque a Deus, busque a Pai. Você tem acesso à presença de Deus, você tem acesso aos santos dos santos. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Dar-lhes o quê? O reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, tesouros nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Ou seja, acumule tesouros nos céus, através de um relacionamento, de uma intimidade, de um desejo grande em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus, em conhecer o Espírito Santo de Deus, em mergulhar nisso. Porque é isso que nos fortalece, é isso que nos fortalece a continuarmos, a acreditarmos, a investirmos, a oportunizarmos. Olharmos para Jesus, olharmos para o reino de Deus, olharmos para as coisas de Deus. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E esta busca desenfreada muitas vezes de comida, bebida e vestiário, de estabilidade, de segurança. Eu preciso ter segurança, eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso pensar na minha velhice, eu preciso pensar na minha aposentadoria, eu preciso pensar no dia de amanhã. E a Bíblia diz: o dia de amanhã não te pertence. Deus Pai cuida de cada detalhe, cuida de cada detalhe. Agora, gente, o nosso envolvimento na igreja, o nosso envolvimento no grupo familiar, o nosso envolvimento nas programações, o nosso envolvimento nas rotinas e nas tarefas que nós temos, acabam tornando-se comuns. Tarefas que eu vou cumprir, tarefas que eu vou fazer. Existe uma escala do louvor, eu cumpro a escala. Existe uma escala do grupo de serviço, eu cumpro a escala. E nós vamos vivendo essa vida cristã mediana, medíocre. E Deus Pai tem reservado infinitamente mais no contexto de reino, no contexto espiritual, para nos dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos ou necessitamos. O grande eu sou. O título da minha mensagem hoje é Eu Sou, me referindo a Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Já preguei sobre a vida de Cristo em mim, viver a vida de Cristo no dia a dia, na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas em que momento eu me envolvo nas coisas de Deus e fico alheio aos acontecimentos? Não tenho até mesmo um discernimento de espírito daquilo que está acontecendo, daquilo que está por detrás dos bastidores. Em que momento eu perco essa sensibilidade espiritual para que o diabo não venha destruir, para que o diabo não venha matar, para que o diabo não venha roubar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e quem nós somos em Cristo Jesus. João capítulo 11, versículo 25, não está aí. João capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus, eu sou. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Disse Jesus, novamente, eu sou a ressurreição e a vida. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o controle sobre a morte e sobre a vida. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E por que vocês se preocupam? E por que a inquietação? O texto continua, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é literal ou não? Isso é literal ou não? O que está escrito aí é literal ou
está falando da ressurreição. O contexto aqui é a morte de Lázaro. O contexto aqui é a morte de um homem, a morte física de uma pessoa. E Jesus, quando declara, eu sou a ressurreição e a vida, e quando Jesus declara, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, literalmente ele está declarando esta verdade. E as pessoas não creem, não acreditam. Os discípulos de Jesus não acreditam. Marta e Maria não acreditam. Já tem a resposta na ponta da língua com relação àquele princípio, com relação àquela verdade. Em verdade vos digo, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? São duas coisas. Ele está falando da vida terrena e da vida eterna. Que na realidade é uma vida só. Que na realidade é uma vida só, mas para que aquelas pessoas possam crer, para que aquelas pessoas possam entender. Eu estou falando da morte física e eu estou falando da eternidade, a vida eterna, a eternidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus está perguntando, você crê nisso? Ela então respondeu, Marta, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que deveria vir ao mundo. Certinho, ela foi ensinada, discipulada certinho. A salvação, nova criatura, sabe? A vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse, o Mestre está aqui, está chamando você. Ou seja, elas criam em tudo aquilo que Jesus falou. Vocês acreditam nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Voltando anteriormente, para o capítulo 1, do capítulo 11, versículo 1, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Mas Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Venha rapidamente, o nosso irmão precisa de uma interferência sua. Nós sabemos que o Senhor pode, que não existe doença nenhuma, enfermidade nenhuma, que Jesus cure, que Jesus cura, que Jesus liberta. Nós temos visto, nós somos testemunhas disso. Senhor, venha rapidamente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, fazendo e realizando o trabalho do Senhor. Essa situação, esse discernimento do Espírito, esse discernimento do momento, não é para a morte. Isso que está acontecendo não é para a morte, mas é para que o meu nome seja exaltado e glorificado. O diabo quer matar, o diabo quer destruir, o diabo quer roubar, mas não é para a morte. O nome do Senhor Jesus Cristo será exaltado e glorificado, porque eu sou o grande eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Com tudo isso, o que aconteceu? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Continua o texto. Pode pegar todo o capítulo 11 aí, que daí fica mais fácil. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, matar-nos, e assim mesmo vai voltar para lá. Senhor, não tem coerência, nós acabamos de vir de lá.
As pessoas estão furiosas com a tua mensagem, com aquilo que o Senhor está pregando, com aquilo que o Senhor está falando. Estão furiosos, tentaram nos apedrejar, e agora vamos voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Ou seja, não chegou o meu tempo de morrer. Não é esse o momento de morrer, ainda é dia. Enquanto é dia, eu vou trabalhar. Enquanto tem luz, eu vou trabalhar. Enquanto eu tenho forças, enquanto estou dentro da... eu vou trabalhar. Quando a noite chegar, aí sim, eu não consigo mais executar a obra de Deus. Mas enquanto é dia, eu vou trabalhar, eu vou me empenhar. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos estavam insensíveis. Os seus discípulos estavam distraídos. Os seus discípulos estavam pensando não sei no quê. Não estavam entendendo as palavras de Jesus, não estavam entendendo a mensagem de Jesus, não estavam entendendo, sabe, o propósito de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado naquela situação. Aquela situação não era para destruição, não era para morte, não era para condenação, mas era para a vida. Os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono físico. Se ele vai acordar, não precisa o senhor acordar, deixa ele acordar sozinho. Mas nós vamos morrer se a gente voltar para lá. Um ambiente de incredulidade. Quando nós estamos reunidos, nós precisamos vir com os nossos corações, em qualquer reunião, em qualquer momento, e proporcionarmos um ambiente de fé, em volta da palavra de Deus, em volta daquilo que está sendo dito, em volta daquilo que está sendo pregado. Eu creio, eu acredito. Vocês acreditam nisso? Jesus até perguntou para Marta: Marta, você acredita nisso? Acredito, tu és o Filho de Deus, tu és o Senhor. Mas virou as costas e foi embora. Foi embora, estava preocupada com a irmã. E Jesus estava trazendo um princípio ali, transformador, libertador, aonde nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração dela, que Lázaro poderia ressuscitar fisicamente, depois de 4 dias, até cheirando mal. E eles estavam insensíveis, preocupados com a vida, chorando a morte, lamentando a morte, lamentando a destruição, aceitando o problema, aceitando a condenação, não é assim mesmo. Ele vai ressuscitar nos últimos dias. Isso não tem solução mesmo, isso não tem problema mesmo. E além disso, os próprios discípulos, ao lado de Jesus, Senhor, se ele está dormindo, se ele está dormindo, alguém vai acordar. Mas do que Jesus estava falando? De princípios bíblicos. A Bíblia diz que o cristão, ele não morre. O que ele faz? O cristão, o que ele faz? O que é dormir? Você vai descansar, mas em breve, em algumas horas, você vai acordar novamente. Um fechar e abrir de olhos. Um fechar e abrir de olhos. Aquele que morre em Cristo Jesus, ele não morre. Isso acontece, Senhor, gente, eu vou escandalizar vocês agora, simultaneamente. Ele não fica em algum lugar esperando, alguns meses, alguns anos. É no fechar e abrir de olhos. E todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e nós estaremos lá junto também, nesse projeto lindo e maravilhoso. Nesse projeto lindo e maravilhoso. E os mortos serão os primeiros. A volta de Jesus e tantas outras promessas lindas e maravilhosas, que muitas vezes nós vivemos a nossa vida, estamos preocupados com as nossas vidas, e nós não sabemos, não conhecemos o projeto de Deus para o futuro. O que Deus nos reserva para o futuro? Tem cristão que tem medo do futuro.
tem medo do futuro. Você está comigo? Então lhes disse, versículo 14, então lhes disse claramente, Lázaro, 11:14, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Sabe por que eu não fui imediatamente para o bem de vocês? Para o bem de vocês, eu não estive lá enquanto ele estava doente. Ele morreu, ele está morto, mas para o bem de vocês, porque eu preciso acreditar em vocês, eu preciso confiar em vocês, eu preciso oportunizar vocês, para que vocês alcancem muito mais do que eu, para o bem de vocês, eu não estive lá, para que vocês creiam que eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso todas as coisas. Eu sou Deus. Eu sou Jesus. Qual a resposta diante da morte? Ele morreu. Ele está morto. E mesmo assim, Jesus falando diretamente a eles, eles creram, eles acreditaram. Não, eles estavam insensíveis, estavam distraídos, estavam até brincando. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Olha que ironia. Jesus, o Filho de Deus, declarou, ele está morto, vamos ao encontro deles. Vamos morrer junto então, vai todo mundo, vai fazer um funeral só. Imaturidade, insensibilidade espiritual, do momento que estavam vivendo, do momento em que nós estamos vivendo, correndo atrás de comida, bebida e vestuário, comida, bebida e vestuário, comida, bebida e vestuário, comida, bebida e vestuário. Buscai primeiramente o reino de Deus e as suas riquezas, as suas maravilhas. Busque as suas maravilhas, busque as suas riquezas. Está disponível, o reino de Deus está disponível na sua mão. E aquilo que você declarar, aquilo que você falar, será assim. Porque você é filho. E toda a autoridade que foi dada a Jesus está sobre a sua vida. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Por que Jesus verificou? Jesus precisava verificar que ele estava morto há 4 dias? Por que Jesus verificou? Porque ele acreditava naqueles homens que estavam ao lado dele. Eu acredito em vocês. Eu estou lá verificar para que vocês vejam, porque se eu falar, vocês não vão acreditar nas minhas palavras. Porque eu já falei, ele está morto e vocês não acreditaram. Pois vamos verificar, vamos endossar. Ele está morto, já fazem 4 dias. 4 dias ele já está morto. 4 dias ele está morto. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros, versículo 18, de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você já teve a sensação que Deus está demorando ou que Deus está atrasado, não? Para responder às tuas orações? Para suprir as tuas necessidades? Para atender o teu pedido? E que muitas vezes esse pedido é um pedido egoísta, é um pedido voltado para si, é para si.
aonde você vai ser beneficiado, aonde você vai ser beneficiado, aonde a minha família vai ser beneficiada, aonde eu vou ser beneficiado. E nós questionamos Deus ainda, Deus está demorando. Eu tenho uma listinha de oração lá, Deus, faz anos que eu tenho orado por esse pedido, Senhor, Senhor, Senhor. Esta situação, essa circunstância só tem um propósito. Essa situação, essa circunstância só tem um propósito. Para ela ser revertida, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. E que pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o grande eu sou, é o Filho de Deus. E que tem poder para curar, e que tem poder para ressuscitar mortos. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que te pedires, disse Jesus. O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, é de rir mesmo, é isso mesmo, meu Deus. E muitas vezes nós estamos assim, com as coisas e com as promessas do Senhor. Nós sabemos na ponta da língua a palavra de Deus, sabemos na ponta da língua, mas aplicamos de uma forma errada. Aplicamos com os nossos olhos naturais, aplicamos com os nossos olhos terrenos, aplicamos de acordo com as nossas necessidades, aplicamos de acordo com o nosso jeitão, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de crer, de acreditar. Ah não, se o culto não for dessa forma aqui, não está bom esse louvor. Não, mas olha, se não for desse jeito aqui, não. Porque eu aprendi dessa forma, então eu aceito orar dessa forma. Não, se não orar de joelhos, olha, não tem resultado. E nós começamos a pôr a obra de Deus, o reino de Deus, estabelecendo limites, estabelecendo com princípios e com verdades bíblicas. Quando Jesus chegou para ela, hoje nós sabemos da história, nós conhecemos a história. Mas quando Jesus falou para ela, o seu irmão vai ressuscitar. Do que Jesus estava falando? Da ressurreição futura? Não! Mas os judeus não criam na ressurreição. Os judeus não acreditavam na ressurreição. As pessoas que crescem ou acreditassem na ressurreição eram hereges, era uma seita. A seita do caminho. Olha, precisamos combater essa seita, precisamos combater essa doutrina. E ela na ponta da língua, sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar. Que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Jesus vem com um texto de 25. Versículo 25, capítulo 11. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu irmão, é literal, é assim, é o que está escrito. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E quem vive a sua vida diária, o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu ministério, o seu lar, a sua família, sabe, terá a abundância, terá as suas necessidades supridas, se vocês crerem em mim, se vocês acreditarem em mim. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Virou as costas e foi embora. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria disse, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando a um lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma fala. A mesma fala.
Gente, nós conseguimos convencer as pessoas da nossa incredulidade. Eu vou repetir isso. Nós conseguimos convencer as pessoas da nossa incredulidade. E conseguimos angariar pessoas para crerem do jeito que nós cremos. E aí, a fala é idêntica. A fala é idêntica. Mas eu já escutei isso antes. Nós muitas vezes convencemos os nossos familiares para justificar a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança no grande eu sou. A nossa falta de intimidade, a nossa falta de relacionamento, de que Deus é Deus, de que Jesus é Jesus, de que o Espírito Santo é o Espírito Santo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a mesma fala. Versículo seguinte. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se em si. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, não sei se você já ouviu falar disso, mas naquela época, pessoas eram pagas, pessoas recebiam para chorar nos funerais. Eu não sei como que era o nome dela, tinha uma profissão para isso. Como que é? Carpideiras, carpideiras. As pessoas eram pagas para lamentar junto com a família, porque assim trazia um consolo para a família, assim, sabe, aquele ombro amigo. Olha, estou chorando com você, mas não conheço quem é, mas tudo bem, eu estou ganhando para isso, estou ganhando bom dinheiro para isso. E quando essas carpinteiras, esses judeus viram Maria levantando, foi todo mundo atrás. E Maria chegou diante de Jesus, sabe, aos prantos. Quando Jesus viu Maria chorando, aquela choradeira toda, a Bíblia diz que Jesus, ele agitou-se dentro em si. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus era homem. Porque ele já tinha andado 3 quilômetros com um grupo de incrédulos. Os seus discípulos. Aqueles que seriam os seus sucessores. E eles até fizeram daquela situação uma brincadeira. Não, mas foi uma brincadeirinha, vamos morrer junto com Jesus, vamos lá. Encontrou Marta, depois encontrou Maria, encontrou os judeus. E Jesus vendo aquele ambiente de incredulidade. De pessoas que viram paralítico andar, viram cego ver, viram prodígios, viram maravilhas. A Bíblia diz que Jesus chorou. E aí a ignorância do povo, puxa, como ele amava essa família, né? Até ele está chorando. E ele não está recebendo nada por isso, é porque ele amava mesmo. Está chorando até mais do que a gente, olha as lágrimas dele, olha. E o texto continua, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles diziam, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Meu Deus, você percebe a oposição ao lado ali? A oposição daqueles que creem, daqueles que acreditam. A oposição de pessoas próximas, os discípulos já estavam incrédulos, agora os fariseus já tinham visto Jesus curar cego. Não poderia ter curado a enfermidade dele, era em proporção ao cego, era menor do que curar um cego. Era essa comparação que eles estavam fazendo. E um espírito de incredulidade, um espírito de distração, um espírito de indiferença, um espírito que, sabe, meu Deus. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro.
E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada da gruta. E Jesus pede: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. O quanto nós questionamos, o quanto nós duvidamos. O grande eu sou estava falando: tire a pedra. E eles não tiraram. Eles questionaram. Mas não funciona dessa forma. Não funciona desse jeito. Nós aprendemos que depois que a pessoa morre, nós enterramos, e depois não dá mais para abrir, porque o corpo vai estar cheirando mal. Já faz 4 dias, Senhor. Disse Jesus: eu não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus. Existem pessoas no nosso meio que precisam ver para crer. E você vai ver. Você precisa ver. Para você mudar a tua forma de pensar. Você precisa ver para crer. E eu quero declarar esta mesma glória sobre a sua necessidade. Sobre aquilo que você precisa. De uma maneira sobrenatural. Porque essa doença, essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, seja glorificado. Essa leve situação que nós estamos passando não é para a destruição, não é para a destruição, é para que a glória do Senhor seja manifesta. E as pessoas venham a crer em Jesus, venham a crer no grande eu sou. E tenham as suas vidas pautadas, direcionadas na fé em Jesus Cristo. Não em pessoas, não em pastores, não em denominações, mas em Jesus Cristo. Colocando os seus olhos em Jesus Cristo. O grande eu sou. O grande eu sou. Então tiraram a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Gente, o que foi esses 3 quilômetros Jesus vindo até aquela localidade? O que era a conversa dos discípulos? Medo, insegurança. E o que era o coração de Jesus? Jesus estava em sintonia com o Pai. 3 quilômetros. Jesus ligado com o Pai. E ele chega lá: Senhor, eu já tenho a resposta vinda do Senhor. Eu só preciso declarar. Porque eu já creio que o Senhor já me ouviu. O Senhor já me ouviu. E eu só preciso declarar para que essas pessoas estão à minha volta venham a crer. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Sempre me ouves.
mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, para que creia que eu sou o que sou, eu sou o Filho de Deus. Depois disso, Jesus bradou, hein? Jesus bradou, hein? Por que Jesus fez isso? Para que todos pudessem ouvir. Para que os discípulos ouvissem. Para que aquela multidão que seguiu Maria ouvisse. Para que Maria ouvisse. Para que o inferno ouvisse. Que as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E Jesus mandou: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Já existiam apostas, e o que é isso? Esse cara está louco. Você ouviu o que ele falou? Abrir o túmulo, o cara está morto. Quanto que você quer apostar que não vai dar em nada? Ele vai ser envergonhado. E aquele ambiente de incredulidade, aquele ambiente, os discípulos espantados, os discípulos perplexos, os discípulos com temor dentro dos seus corações, porque eles deram continuidade. Os discípulos numa oportunidade de um aprendizado, em algo novo, algo diferente, algo onde era para que eles se fortalecessem na sua fé, na sua confiança. E uma compaixão grande, grande por Marta e Maria. Lázaro, venha para fora, bradou em alta voz. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tire as faixas dele e deixam ir. Você pode imaginar a cena? Alguns saíram correndo de medo. E aquele choro, que era um choro de tristeza, de perda, de separação, o nome do Senhor Jesus Cristo foi exaltado e glorificado. Essa situação não é para a sua destruição, não é para a morte. Isso que aconteceu não é para a morte, mas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Enquanto todos estão falando, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, o Senhor veio: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. E aquele que vive não morrerá. Não morrerá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, eles já tinham ouvido e não creram. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E muitas pessoas não alcançam a maturidade porque se distraem com o ouvir. A palavra não entra no seu coração. Quando você chega no carro, essa palavra já foi roubada do seu coração. Esse maldito celular te traz distração. Esse maldito celular te traz distração para que você não ouça a palavra, mas você vai ver para crer. Você vai ver para crer. Você vai ver para crer, porque o amor de Deus, Ele é grande, Deus é bondoso, e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. E aqueles homens que não deram os seus ouvidos, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio.
Gente, uma reunião, algo inédito aconteceu no nosso meio, algo incrível. Jesus Cristo ressuscitou um morto, o cara estava vivo. Vamos lá, vamos adorar a Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o enviado de Deus. Foi assim? Não. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Eles estavam preocupados com a comida, com a bebida, com o vestuário, com a sua posição, com a sua estabilidade, com a sua segurança, com o seu cargo, com o dinheirinho que caía todo mês ali, estabilidade. Aconteça o que acontecer, eu sou um funcionário federal, eu sou um funcionário estadual, aconteça o que acontecer, mas até isso agora está complicando, né? Alguns já perderam até isso, a estabilidade, né? Mas você percebe a mentalidade, ao ponto daquilo que eu vejo, daquilo que é real, deixar de crer, deixar de acreditar. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele, sem saber, ele estava profetizando. Ele estava profetizando. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo, num só povo. E naquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Equipe de louvor, por gentileza. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. De que vida Jesus está falando? De que vida Jesus está falando? Eu e você podemos andar e usufruir da vida em Cristo na dimensão espiritual, sobrenatural. Os discípulos sabiam que Lázaro iria ressuscitar. Os discípulos criam que poderia haver uma ressurreição depois de 4 dias já o defunto. Não era possível, humanamente falando não era possível. E Deus move o mundo espiritual para que as pessoas venham a crer, para que as pessoas venham a acreditar. E depois da descida do Espírito Santo de Deus, aqueles homens, eles foram esses mesmos canais, instrumentos de Deus, para manifestar o reino de Deus, mas com a única motivação, irmãos, em nome de Jesus, a nossa motivação não é para que o nosso templo fique cheio, para que o nosso nome fique importante. O coração do homem, ele é enganoso, mas para que a gente traga alívio e descanso à vida das pessoas. Para que você pare de olhar para os teus problemas, pare de olhar para as tuas necessidades e comece a ser esse canal, esse instrumento de Deus. E é interessante, quando você começar a declarar as tuas necessidades para abençoar outras pessoas, essas pessoas vão receber aquilo que você declarar. Eu vou repetir isso. Você tem uma necessidade. Você tem uma necessidade. E essa tua necessidade, você vai declarar na vida do teu irmão. Você vai declarar na vida de uma pessoa. E Deus vai se manifestar. E Deus vai se manifestar.
Isso é maturidade espiritual. Quando nós deixarmos de pensarmos em nós mesmos e entendemos o propósito de Deus para a nossa existência, para a nossa vida. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem dá alívio aos outros, receberá alívio. O generoso, o bondoso, ele prospera. Ele prospera.